Cartografia temática, aula dos casos dos mapas dos símbolos proporcionais. Referência: esse texto, base conceitual para o mapeamento de símbolos de pontos proporcionais, que é do livro Cartografia Temática, Desenho de Mapas, do Dent, Turgson e Hodler. Os mapas de símbolos proporcionais dizem respeito àqueles tipos de mapas onde um dado quantitativo ele é representado por uma figura geométrica sobre o ponto ou área de ocorrência. Nesse caso, os círculos são colocados nos pontos onde a quantidade que está sendo mapeada está localizada. Então pode ser um ponto, uma localidade ou uma área como cidade e vila, né? Por exemplo, estado, país. E os pontos variam de tamanho, então a variável visual principal é o tamanho que está a variar. Ele não é eficiente, esse método não é eficiente quando os símbolos, as quantidades variam pouco, então fica difícil você delimitar visualmente a variabilidade, a representação fica comprometida. Mapas nos quais os dados geográficos invariáveis não revelam as variações. Então fica difícil você fazer a seletividade visual daquela informação. Quanto aos tipos de símbolos, hoje com os sistemas de informação geográfica, podemos utilizar círculos, quadrados, retângulos, também podem ser utilizados, ou triângulos, formas triangulares, dentre outras. Aqui um exemplo de como é a aplicação do método usando a variável visual tamanho dentro de uma representação circular. O círculo aplicado às quantidades. Então, por exemplo, população hispânica no sudeste aqui dos Estados Unidos revela pelo tamanho do círculo uma certa quantidade. Círculos intermediários a dois tamanhos subentende-se variações entre os valores abaixo ou acima daquela quantidade associada aos círculos, né, extremos. Por exemplo, o mínimo 100 mil pessoas, né, de população hispânica, e o limite acima aqui, por exemplo, 275 mil. Qualquer círculo intermediário a esses dois tamanhos subentende uma variação entre essas duas faixas. O símbolo quadrado pode ser utilizado, contudo, destaca-se que os quadrados nunca receberam tanta atenção dos pesquisadores quanto os círculos. Então, o autor do texto defende que os círculos são mais eficientes. Por que isso? Porque hoje é bem mais fácil a representação por computação gráfica, né, em ambiente digital, sendo que no passado, quando isso era feito manualmente, o quadrado ele era muito mais fácil de ser aplicado. Com o advento aí da computação gráfica, os quadrados, as formas quadradas deixaram de ocupar tanto interesse dos mapeadores, que passaram a usar os círculos. Qual o problema do quadrado? É uma questão visual. Alguns cartógrafos não gostam de usar quadrados porque eles introduzem uma retangularidade ao mapa. É um aspecto da seletividade visual e até estética. Os quadrados são mais aplicados a mapas qualitativos atualmente e não aos quantitativos.
Aqui exemplos de legendas, agora voltando aos círculos, né? Você pode usar os círculos alinhados verticalmente na legenda, ou de forma horizontal, ou aninhados, colapsados, né? Ou seja, os círculos um dentro do outro com as faixas ao lado. E a vantagem é o espaço do mapa pode ser mais bem aproveitado. Ou ele representado apenas pela metade, que também semicírculos aninhados, né? Que também já passam a ideia necessária da informação em relação ao tamanho da figura utilizada. Aqui uma aplicação dos símbolos circulares quantitativos univariado, porque só sobre uma informação, por exemplo, da população africana em 2005. O mapa da esquerda e da direita são sobre o mesmo tema, que é a população africana em 2005. Contudo, no mapa da esquerda, a escala é absoluta, ou seja, a variação a população daquele território está proporcional ao tamanho do círculo em cada país. Então, cada país possui uma população distinta. A esse valor da população aplica-se o tamanho do círculo. Mais uma vez, cabe ao leitor compreender que na legenda os quatro círculos são referências. Existem círculos que não se reportam a nenhum dos quatro tamanhos exatamente, mas sim a tamanhos intermediários. Por exemplo, este aqui está entre o valor de 50 milhões e 10 milhões, ou melhor, 10 milhões e 50 milhões. Subentende-se, portanto, que aqui na África do Sul a população está entre essa faixa de valor. Vamos aí supor cerca de 40 milhões de habitantes. Agora, perceba que do lado direito o que ocorre é o agrupamento de valores. Então, as faixas de milhões entre 1,17 e 12,43 milhões se reporta a esse tamanho de círculo, que é o menor. Vamos ver o extremo. 128 milhões de habitantes se reporta a Nigéria e é esse tamanho de círculo. E exatamente o tamanho do círculo que está na legenda vai ser aplicado ao mapa. Então, você consegue associar cada círculo a uma faixa de valor. Correto? Ainda que o valor absoluto do país não seja possível você identificar, você apenas entende que aquele país possui uma população dentro de uma determinada faixa de valor e não uma possibilidade de aproximação, como no caso do mapa da esquerda. Voltando à África do Sul, você entende que, pelo símbolo, a África do Sul possui uma população entre 44 milhões e 77 milhões, ao passo que no mapa da esquerda, esse valor você tenta subentender dentro de uma determinada faixa, ou melhor, dentro de uma determinada variação do círculo, uma vez que ele encaixa entre esse tamanho aqui e o logo abaixo. São duas técnicas, cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Então aqui, por exemplo, os dois mapas do mesmo dado, símbolos são escalonados via escala absoluta e classificação por agrupamento de faixas de valores, no caso da direita. O mesmo tamanho de símbolo é usado para o menor valor de dados, no caso da esquerda, ou o intervalo, no caso da direita. Por fim, vou dar um exemplo agora também de aplicação bivariada de dados. A gente pode utilizar dentro da figura geométrica uma variação de faixa de uma segunda informação. Por exemplo, poderíamos usar o tamanho do símbolo para reportar uma informação. E dentro do círculo, por exemplo, faixas de
porcentagens, por exemplo, ou quantidades, que se reportasse a uma outra informação. Por exemplo, suponhamos que o tamanho do círculo se reporte ao tamanho da população e as faixas, subdivididas como o gráfico de pizza, se reportasse, portanto, a religiões, por exemplo, praticadas. Então, poderia colocar um determinado país tem uma certa população e dentro dessa população uma faixa pratica a população de religião islâmica, outra, por exemplo, de religião católica, por exemplo, e outra hebraica, só a título de exemplo. Então você teria 3 faixas que somando dá o todo. Aqui temos um exemplo de mapa bivariado, né, onde uma informação está relacionada. Bem, resumidamente, são duas informações contidas no mesmo símbolo. O tamanho se reporta aos milhões de dólares e a cor se reporta à quantidade de jogos ganhos. Então, esse mapa ilustra a relação entre o payroll, né, que é a receita, para 40 times e o número de vezes que ganhou os jogos durante a temporada de 2007. Então são duas informações, por isso bivariado. Um outro exemplo de bivariado é esse aqui. Exemplo da etnia populacional dos Estados Unidos. Quais são as duas informações? A primeira é a etnia da população e, nesse caso do lado direito, os círculos proporcionais dizendo quantidade de pessoas. No caso, então, o círculo maior, 30 milhões, ao olhar o maior círculo, associa a quantidade. Só que dentro desse total, as fatias da pizza do gráfico circular se reportam à etnia predominante. Vamos pegar o exemplo aqui da Flórida, que é um círculo que está entre 10 milhões e 30 milhões de habitantes. Contudo, dentro desse total da população, nós temos uma maior faixa que é a população branca, depois seguido da população hispânica ou latina, aí a população afrodescendente, e assim sucessivamente. As menores fatias, esses outros grupos. Então, mais uma vez, informação bivariada, variando pelo tamanho, uma informação, e variando, nesse caso, pela largura das fatias da pizza, né? Do ângulo aqui, ó, das fatias, a predominância de uma determinada informação, por exemplo aqui, né? População branca nesse caso. E então o ângulo de abertura está associado a uma quantidade da informação. Esses são os mapas bivariados, sendo aplicados por símbolos proporcionais.